Então, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Começando a nossa doutrinária da tarde de hoje, desta casa, Leão Denis, nós temos a honra de estar conosco nosso irmão Erasmo Melo, e que vai trazer para nós belas reflexões com o tema São Chegados os Tempos. Todos bem-vindos e que possamos ter uma boa reflexão na tarde de hoje. Que assim seja. Com o senhor, seu Erasmo. Boa tarde, queridos amigos do Leão. É sempre uma felicidade estar com vocês. A nossa diretora de doutrina, a Janice, nos solicitou que fizéssemos uma reflexão sobre os tempos são chegados. O 18º capítulo da Gênesis, o último capítulo, ele se subdivide em duas partes, Sinais dos Tempos e Geração Nova. Então, nós veremos, então, de que trata esse capítulo, que é importante, assim, para a fase atual em que a humanidade se encontra. Então, nos sinais dos tempos, nós vemos, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. Então, o tema é regeneração. Diz que o nosso planeta se transformará de planeta de expiação em provas em planeta de regeneração. Em que sentido se deve entender estas palavras? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Nada mais exprime que uma crença sem fundamento. Para a maioria dos crentes, é algo de místico e de sobrenatural. Porém, as duas interpretações são errôneas. A primeira porque envolve uma negação da providência divina. Quer dizer, não acreditar que isso tem importância, não é? E a segunda, porque essa regeneração da humanidade não é uma perturbação às leis da natureza. E não é nada de místico ou sobrenatural, mas o cumprimento das leis do Criador. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nos menores nem nos maiores detalhes. Temos que afastar desde logo toda ideia de capricho por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que elas têm a razão de ser na marcha do conjunto, no caminho que a humanidade tem que percorrer para o seu aprimoramento. Isto diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido às leis do progresso. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta Terra. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o melhoramento dos seus habitantes. Fisicamente, o globo terráqueo experimentou transformações que a ciência tem comprovado e que o tornou sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação de forças naturais, os homens para isso cooperam pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa este duplo progresso. Uma, lenta e gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis
como os que se verifica na germinação, no crescimento e na maturação das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação. E outras vezes, de modo geral, o progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma outra lei. Ora, como todas as leis da natureza são obras eternas da sabedoria e da presença divinas, tudo que é efeito dessas leis resulta na vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. O planeta Terra é antigo para a nossa percepção de tempo. Ele surgiu no espaço há 4,5 bilhões de anos. Os planetas são pedaços de sóis que depois se solidificam pela ação do frio do espaço. Então, esses pedaços de sóis passam a girar em torno do Sol que lhe deu origem. Então, a evolução do nosso planeta se deu por período de tempo que os cientistas chamaram de eras geológicas. Primeiro aconteceu o esfriamento e a formação da crosta, formando-se então uma atmosfera quente, cheia de gases, que reagiram e das diversas reações formou-se a água. Houve intensas chuvas e formaram-se os oceanos. Surgiu um grande continente chamado Pangeia, que, de acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus e a equipe de espíritos que com ele trabalhavam oraram a Deus neste momento em que o planeta estava formado e solicitaram a descida da vida na Terra. A partir de então, inicia a evolução dos seres vivos, sendo o surgimento dos dinossauros um ponto importante para a formação de reservas energéticas, o petróleo, que juntamente com as reservas de carvão originadas dos incêndios das florestas, daqueles períodos primitivos, em que as plantas, as árvores queimadas foram cobertas por lava vulcânica e transformaram-se no carvão mineral que utilizamos nos dias de hoje como reserva energética. Então, o surgimento do ser humano se deu há cerca de 2 milhões de anos atrás. Já a vida surgiu há mais de 2 bilhões de anos. Os primeiros seres primitivos que viveram no planeta Terra têm já essa idade. Alguns cientistas afirmam que foi há 3 bilhões e meio de anos. Mas isso não é muito importante no momento. O importante é o fato de que ser inevitável o movimento progressivo da humanidade. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se tenha recolhido ao descanso, deixando que as coisas caminhem por si só. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas, esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar e o universo seria como um relógio sem bateria. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são ministros encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Vamos ver. Dentro do nosso pequeno universo em que se situa o Sol dentro da nossa galáxia, nós estamos em um sistema estelar formado por 8 sóis. Alcione, que é um grande Sol, circundado por 7 sóis e seus planetas.
Então, em cada um desses sóis tem um espírito de uma grandeza imensa, que coordena o conjunto. Em Alcione tem um espírito de grande elevação, e em cada um dos 7 sóis que o circundam tem 7 grandes espíritos angélicos que dão sustentação a um conjunto de planetas, a sistemas solares. Em cada planeta tem um grande espírito, como na Terra tem Jesus. E esses espíritos todos trabalham sob a orientação de Deus, nosso Pai eterno. Dentro desses planetas existe uma equipe de trabalhadores capacitados de acordo com o grau de adiantamento do sistema planetário. Então, na Terra, nós temos uma equipe de espíritos que trabalham no mundo de expiação e provas. Eles estão habilitados a darem suporte aos habitantes de um planeta do mundo de expiação e provas, para que esses habitantes evoluam, progridam e se tornem aptos a dar um passo seguinte, que é o que nós estamos dando agora. Essa equipe é substituída. Então, está assumindo na Terra uma equipe habituada a trabalhar em mundos de regeneração, porque o objetivo já é outro, não é mais o de sofrer para avançar, e sim aquele de abrandar os sentimentos e eliminar a vaidade, o orgulho, a luxúria, todos os maus sentimentos. Os habitantes de um mundo de regeneração têm que ir eliminando de forma que se tornem aptos mais tarde a ir para um planeta feliz, onde os maus sentimentos não existem de forma nenhuma. No planeta de regeneração eles ainda persistem em grau menor do que no planeta de expiação e provas, mas eles tendem a ir desaparecendo com o passar do tempo. Então, esses espíritos todos trabalham sob a orientação divina, de forma que os habitantes dos planetas possam avançar dentro das metas que são estabelecidas para cada grupo atingir em determinados períodos. Isso nos leva a ver que tem uma grande hierarquia de comando, né? E cada espírito desse porte trabalha de forma que atinge os objetivos que se busca com essas humanidades. Vamos seguir, então. A humanidade tem realizado, até o presente, imensos progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazer entre si que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Restos de outra idade, boa para certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então, aquilo que o homem tinha de crenças, né, e de instituições, vão ter que se modificar com essa mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Aquilo que nós tínhamos no mundo de expiação e provas pode ser um entrave para o mundo de regeneração. Já não é somente o de desenvolver a inteligência que o homem necessita, mas de elevar os sentimentos, e para isso faz preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal período que, doravante, vão entrar
e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que nesse momento se elabora, é o cumprimento indispensável do estado precedente, com a idade viril, é o momento seguinte após a juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se acham possuídas de ideais e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. Se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante, quer dizer, que está morrendo. A geração presente está desaparecendo. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logo a se compreender o cumprimento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Então, o homem descobriu uma série de coisas. Criou avião, carro, celular, equipamentos para tratar da saúde, né, a cura de inúmeras doenças, mas tudo isso não está disponível para toda a população do globo. Está disponível de forma mais fácil para determinadas elites. Todo o conhecimento que o homem adquiriu e que está disponível precisa ser distribuído para toda a humanidade. E existem forças muito fortes impedindo que isto aconteça. É o poderio econômico trabalhando para que o lucro seja cada vez maior. É o egoísmo, a inveja, que impedem que os benefícios sejam distribuídos com todos. Então, o desenvolvimento moral é que vai permitir que isto aconteça, que todos usufruam dos conhecimentos que a humanidade adquiriu. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. Isto é feito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem depois aspirações que são como que o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical como a que está sendo feita não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente lutas de ideias, desde conflitos forçosamente se organizarão, desses conflitos forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É por da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas as entranhas da humanidade. Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas seguintes instruções. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites,
das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém, que como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o máximo de efeito, após o qual há decréscimo até o limite extremo. Vamos ver o que o espírito que deu uma mensagem que Kardec colocou na Gênesis quer dizer. Nós, a Terra, por exemplo, nós temos vários movimentos de rotação. Nós verificamos isso durante um dia. Manhã, tarde, noite, madrugada, dia. Então, em 24 horas, o movimento se completa. Tem o movimento de translação. Em 365 dias, ele se completa. E nós sentimos, nesses 365 dias, que tem estações. Inverno, verão, outono e primavera. No entanto, por que existem essas estações? Como é que elas surgiram no planeta? Existe um terceiro movimento, chamado precessão dos equinócios. Esse movimento leva 22 mil anos, 22 a 24 mil anos para se completar. Então, o globo é inclinado em relação ao seu eixo. E ele faz um movimento inclinando para um lado e para o outro. Quando ele está inclinado nesse sentido, que vocês estão observando, em cima está mais próximo do Sol. Vamos considerar que o Sol está desse lado. Então, há verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, porque ele está mais longe do Sol na parte de baixo. Num determinado momento, que o globo foi girando no espaço para completar o movimento de translação, vai mudar de posição. A parte de baixo vai estar mais próxima do Sol, a parte de cima mais distante do Sol. Então, em cima é inverno, embaixo é verão. Então, esse movimento é permitido pela precessão dos equinócios. Se a gente pega uma moeda e gira em cima de uma mesa, ela gira em pé. E com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo e a moeda começa a fazer um movimento vibracional diferente. Daqui a pouco ela se abate e cai, né? Então, quando ela cai, é que o Polo Norte e o Polo Sul estavam na região leste-oeste, onde o leste e o oeste se encontravam. E nesse momento é o período glacial. A cada 10 mil anos existe um período glacial em que o globo, de um lado, do lado do Polo Sul ou do Polo Norte, congela totalmente. E é noite sempre daquele lado do polo congelado e dia sempre no outro polo que está voltado para o Sol. Então, nós só vamos perceber isso se conseguíssemos nos colocar no espaço observando um período de 22 mil anos. Então, é um movimento que é muito demorado para ser executado. Se a Terra não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas seguintes instruções gerais. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém que, com as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de máximo efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas aprende as fases de duração relativamente curta
apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Alguns, no entanto, aqui abrangeram longas gerações de seres e até sucessões de raças. Evoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhes apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, se seu olhar prudente projetasse para trás alguns milhares de séculos, ele veria entre esses efeitos e as suas causas uma correlação que ele nem mesmo suspeita. Esses períodos, que pela sua extensão relativa confundem a imaginação dos homens, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias. E nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe. Digo que o sistema planetário reage uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles, através das imensidões de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou ainda mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das milhares de nebulosas, sofre influência das que lhes estão próximas, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, e como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais, que se não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite que eles percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências e às perturbações que elas sofrem, pois alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de um modo geral, as plantas e os animais. Bom, está falando de perturbações agora dentro do planeta. Nós estamos sofrendo uma perturbação. Sofremos a perturbação do Covid-19. Há pouco mais atrás sofremos a perturbação da AIDS, que ainda é motivo de preocupação. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. E isso faz com que ele procure meios de combater e descobre novas leis. Esse, pelo seu contato e a sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influência que eles modificam as disposições, sem, no entanto, privá-los do livre-arbítrio, que eles excitam ou atenuam a atividade que, pois, contribui para o seu desenvolvimento. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem a sua causa nas leis da natureza. Por exemplo, os negros que vieram para as Américas como escravos, eles disseram-nos os espíritos que eles foram os romanos que perseguiram os cristãos há 2000 anos, que arrependidos solicitaram aquela prova para resgate de suas dívidas. Então, os romanos que perseguiram os cristãos nasceram na África como negros, foram perseguidos e trazidos para as Américas, escravizados aqui, né? Esses homens e essas mulheres estavam resgatando dívidas que contraíram durante a perseguição dos cristãos há 2000 anos. Então,
são acontecimentos, não é, que vão ocorrendo e que nós não sabemos o porquê. Por que aconteceu a escravidão, não é? Por que esses homens e essas mulheres foram aprisionados e trazidos para outros continentes, onde passaram a trabalhar como escravos. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam a revoluções sociais, que é acreditável, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia, né? Então, esse fato que eu citei, não é, aconteceu porque esses espíritos precisavam conscientemente se corrigirem daquele fato, perseguição aos cristãos. Como nós sabemos, de alguma maneira, né, que manifestações de espíritos que nos disseram que aqueles jovens que morreram no incêndio da Boate Kiss foram alemães que trabalharam nos campos de concentração nazistas e que, arrependidos, pediram para cumprir uma encarnação aqui na região do Rio Grande do Sul, viessem morrer naquele acidente, alertando também a população mundial, não só a população do Rio Grande do Sul ou do Brasil, mas a população mundial, dos riscos que os jovens estavam ocorrendo nas boates, porque vários incêndios já tinham acontecido, morrendo 1.800 pessoas, não, 180 pessoas, 150, 90, em alguns lugares já tinha acontecido outros acidentes. E esse que aconteceu no Brasil foi o maior que ocorreu, e isso alertou, e esses jovens, aqueles jovens cumpriram, né, perante si próprios o resgate que eles necessitavam fazer, né? Diz algumas comunicações que houveram a respeito que eles eram soldados alemães que, pela força de serem soldados, cumpriram ordem de executar judeus, mas voluntariamente eles não tinham essa intenção, né? Pessoalmente eles não tinham essa intenção, mas a consciência os culpava e eles pediram essa prova. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. Nada de místico vereis nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma grande lei fatal do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Se a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feitas por seres desmaterializados, que veem o fim a que têm todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos espaciais, esses seres veem que em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que o astrônomo calcula a época e o fenômeno astronômico pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. A humanidade é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que uma se realiza em um ano, enquanto as outras em séculos. Quer dizer, a mudança
individual se ocorre de um ano para outro, mas a mudança coletiva leva séculos para ocorrer. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades e aspirações mais vastas e mais elevadas. O vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhes dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sentem com direito. Despojar-se em consequência das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes limitados. Quem quer que seja que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhes desvenda os horizontes do infinito, iniciando-a nos ministérios do mundo invisível. Mostra-lhes o verdadeiro papel na criação, um papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro que se lhe revela em sua realidade, despojando dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão dos dias e noites. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individual na obra geral da civilização se limita à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa o homem o progresso ulterior da humanidade? Né? Se minha vida acaba com a morte, o que me interessa saber o que vai acontecer para frente? Para frente, fique com o povo que vem depois. Então, o progresso que se tem adquirido fica perdido porque não há continuidade. Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que desse mesmo proveito ele tirará. De que ele serve o trabalho para os que hão de vir depois, senão lhes será dado conhecê-los. Se os seus descendentes serão criaturas novas que pouco depois voltará por sua vez ao nada. Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Ao contrário, vai acontecer. Se a vida continua, então os que virão depois de mim tirarão proveito, eu no futuro também tirarei proveito de todo o progresso que eu proporcionar no momento atual. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão ausente, que não se assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em dogmas particulares que mudam com o tempo. O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as mais paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará
nos novos homens e espíritos inteiramente dispostos a acolhê-los. Grande, por certo, ainda é o número de retardatários, mas que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirarem algumas pedras. Então, o progresso se faz. E para que esse progresso seja completo, é necessário uma nova geração. E o que vem ser essa geração nova? Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verificará dos que habitam e dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, aos quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Então, dizem os espíritos que essa seleção de espíritos maus e muito maus já está sendo feita. Já há cerca de 100 anos, desde os períodos da Primeira Guerra Mundial, os espíritos estão sendo retirados da Terra. Então, espíritos que são maus e extremamente maus tiveram, nesse período do século XX, a última oportunidade para, renascendo na Terra, tentar melhorar, mudar sua posição perante a vida. E, à medida que eles encarnaram e desencarnaram, foram sendo retirados, estão sendo retirados da Terra. E nascem no lugar desses irmãos que se dedicaram ao mal e não se regeneraram, espíritos voltados para o bem. E à medida que esses espíritos voltados para o bem forem povoando o planeta vai se modificando. Dizem ainda os espíritos que, a partir do ano 2000, os espíritos maus e esses extremamente maus perderam o direito de reencarnarem. Então, só aqueles que estão encarnados e ainda podem se regenerar. E, caso isso não ocorra, estão sendo retirados, serão retirados do planeta Terra. No lugar desses espíritos maus que nasceram no planeta, bons espíritos estão sendo colocados de forma que o ambiente da Terra se modifique para o bem e esse período de regeneração possa ocorrer. E diz que ele vai se completar a partir de meados desse século, quando o Espiritismo também estará completando 200 anos. A época atual é de transição, confundem-se os elementos de duas gerações, colocados no ponto intermédio, assistindo a partida uma e a chegada da outra, já que assinala cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das posições morais, porém, sobretudo, das disposições íntimas. Espíritos cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A geração nova cabe implantar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes, enfim, um apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a Terra tem que se expurgar pelo afastamento dos que se obstinam em não se emendar, porque são incompatíveis com o reinado de fraternidade e porque o contato com eles constituirão sempre um sofrimento para os homens de bem.
As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e dar maior ascendente às ideias novas, por estarem muito, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação. É que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fontes mais puras, enquanto se conservassem no mesmo meio, sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões, nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então, muitos espíritos, eles vão apenas desencarnando, já se transformam pelo exemplo que eles recebem de espíritos do lado de lá, que se preocupam com eles e querem ajudá-los. Então, eles se retemperam de suas faltas e retornam recebendo boas influências, porque a maioria dos espíritos os espíritos que estão encarnando são espíritos melhores. Então, às vezes, não é necessário mandar determinado espírito que ele tem, como diz assim, a casca apenas de imperfeições, às vezes por má influência que receberam dos pais, de tios, de amigos, né, e passam a praticar o mal, mas voltando ao mundo espiritual, eles acordam e podem retornar e não precisam ser expurgados. É isso que a mensagem está dizendo. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas aspirações morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem os espíritos. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que em todas as épocas da história as grandes crises sociais se apoiam em regras de progresso. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, porque, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aqueles, porém, que sabem que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Eles lhes compreendem o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou outra, isso onde acontecer a todos, né? Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualidades e as qualificarão de ilusórias. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comuns. Cairão a seu turno como os outros, e então, que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Bom, meus irmãos, desculpem o tempo, avancei um pouco no tempo, mas é que o tema é muito extenso. Eu fiz alguns aparados, mas cumpri além do tempo normal das nossas reuniões. Obrigado.